Fala, torcedor vascaíno. Acordamos bem. Vitória do Vasco ontem em cima do Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, pelas quartas de final, jogo de ida. E o Vasco possui conversas por um meio-campista. A partida entre Vasco e Palmeiras não vai acontecer no Rio de Janeiro. O Vasco vendeu mando de campo para o estádio Mané Garrincha, em Brasília. E o Paê jogou muito mal ontem, acabou saindo do campo vaiado pela torcida. E o Vasco está há um mês sem saber o que é perder. É claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo você vai ver todas as últimas novidades e notícias pós o jogo de ontem, vitória importante pra gente. Vamos para as notícias agora, para as informações que a gente tem. A informação é do Bruno Murito, do Tébaro Schmidt e da Emanuele, do GE Vasco, do Globo Esporte Vasco. A informação seguinte é que o Vasco possui conversas com um meio-campista que também pode atuar na ponta direita. Para quem não sabe, a gente tem um beach soccer, que é o futebol de areia, e acabou tendo a apresentação do seu elenco. E aí estava previsto pela presença do nosso presidente, que é o Pedrinho. Só que o Pedrinho não estava presente nessa apresentação porque, segundo o treinador, ali o cara que coordena ali o beach soccer, falou que o Vasco e o Pedrinho não tava lá por conta que tava tentando fechar uma contratação pra gente. E aí, será que isso é verdade? Será que a gente vai realmente contratar um jogador? Lembrando, a janela de transferências fecha dia 2. Então falta somente 3 dias para a janela fechar. Então isso é muito importante pra gente. Porque é necessário, a gente precisa de contratações de zagueiro, de ponta agora após o Alisson se machucar. Então a gente precisa de ponta. E a gente viu no jogo de ontem que realmente a gente precisa. O Emerson Rodrigues é um jogador muito limitado e que realmente não conseguiu ainda desenvolver seu bom futebol, apesar do gol de segunda-feira. Ele fez uma péssima partida na segunda. E hoje a gente viu que é um jogador esforçado, que tenta o tempo inteiro impor o seu futebol, mas realmente ainda não demonstrou seu futebol em campo. E aí tá acabando sendo questionado pela torcida ali. Mas, cara, vai que ele vira esse jogo aí e começa a jogar bem. Então, a gente precisa de reforços. E a informação que a gente tem do Bruno Morito e do Tébaro Schmidt e da Emanuele é que o Vasco possui conversas com um meio-campista que também pode atuar pela direita, pela ponta direita. E aí, quem será que é? Quem você acha que é? Coloca na descrição aí, no comentário, quer dizer, do nosso vídeo, para mim saber quem que vocês acham que é. Eu não faço a mínima ideia. Juro pra você, eu não faço a mínima ideia. E a gente sabe que o Vasco tá buscando um zagueiro, e o zagueiro da vez é o Luan Pérez. Um zagueiro muito importante pro Vasco, se o Vasco conseguir pegar, porque vai ser, obviamente, um dos titulares ali da nossa equipe, né? E chegaria para ajudar muito o Vasco, um jogador que tem passagem pela Europa, conhece o futebol brasileiro, sabe como o futebol brasileiro é disputado, como que funciona, tem jogo final de semana, dia de semana, é um futebol mais corrido e tudo mais. Então ele entende bastante do futebol brasileiro. E aí vamos para outra informação. A outra informação é o seguinte, é que o Vasco vai ter a partida contra o Palmeiras, válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontecerá no Mané Garrincha, em Brasília. A pré-venda dos ingressos para os clientes BRB inicia no dia 29. Então, já iniciou as vendas do ingresso para Vasco e Palmeiras no dia na rodada 27, tá bom? Na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, quem é de Brasília, alô Brasília, vamos lotar aí Mané Garrincha. O Vasco acabou vendendo esse mando de campo, eu não gostei. Querendo ou não, é bom para quem mora fora e tudo mais, a presença desses jogadores. O elenco mais perto da torcida fora do Rio de Janeiro. E é muito importante isso. Mas eu acho que não é o momento ainda do Vasco vender o mando de campo. Ok, vai ganhar dinheiro? Vai ganhar dinheiro. Mas, sei lá, não acho que seria bom. Acho que em São João do Mar a gente conseguiria, talvez a gente consiga ganhar do Palmeiras, tá bom? E aí, alô Mané Garrincha, alô todo mundo aí de Brasília, vamos comparecer no jogo na 27ª rodada contra o Palmeiras. O Vasco divulgará em breve mais informações sobre os bilhetes para sócios e público geral, tá bom? Então, informação importantíssima aí pro torcedor vascaíno de Brasília. Alô Brasília! E aí, seguindo, a gente acha que quem vendeu esse mando de campo foi a diretoria, Pedrinho e Marcelo Santana, etc. Não foi. Segundo o Bruno Murito, do GE Vasco, a informação é a seguinte, é que a venda do mando da partida entre Vasco e Palmeiras foi feita ainda na gestão de Lúcio Barbosa.
Então, cara, foi uma venda da 777, né, praticamente. O dinheiro foi antecipado ainda, pela antiga direção para que o jogo fosse realizado em Brasília. Então, inacreditável, né? Mais uma prova de que a 777 é uma empresa totalmente incompetente, no meio do futebol e tudo mais. Mais uma vez, mais uma prova aí na cara de todo mundo da incompetência da 777 dentro do futebol brasileiro e mundial também, que os outros clubes também que a 777 gere, tá totalmente falido, tá bom? E aí mais uma incompetência do Lúcio Barbosa também, que foi um péssimo céu pro Vasco, tá bom? Ele que se dizia vascaíno, não sei o quê, realmente pra mim, acho que não, entendeu? Acho que se ele era vascaíno, ele não conseguiu realmente demonstrar que ele era torcedor vascaíno mesmo. E aí, essa aqui é um negócio maneiro. Do Sport Center e da ESPN colocaram que o Vasco tá um mês sem derrotas. Então isso é muito importante, é um ponto bastante importante pra gente. A gente, fora de casa, empatou com o Atlético Goianiense, empatou com o Bragantino dentro de casa, ganhou do Atlético Goianiense no São Januário, ganhou do Fluminense no Engenhão, empatamos com o Criciúma e ganhamos 2 vezes o Atlético Paranaense, pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil. Então, um dado muito importante, mais um efeito do Rafael Paiva, né? Apesar que o jogo de ontem não foi bom, não gostei do jogo de ontem, um jogo muito abaixo do Vasco no primeiro e no segundo tempo. O Vasco no segundo tempo acabou acordando um pouquinho, conseguindo fazer os gols. Após o primeiro gol, a gente conseguiu embalar tentando o segundo e tudo mais. A gente acabou fazendo o segundo gol no final do jogo, né? Praticamente, fazendo o primeiro gol e acabou, pô, os jogadores conseguiram fazer o segundo ainda e fez uma vantagem maneira, gostei pra caramba. E óbvio, pra quem não assistiu o pós-jogo do nosso canal, do jogo de ontem, entra no nosso canal aí, pós-jogo, na live. Fiz uma live de 1 horinha trocando aquela ideia com vocês, comentando um pouquinho sobre o pós-jogo, o que eu achei, da minha opinião, da partida do Vasco, ok? Então o Vasco tá um mês sem derrotas, isso é uma maravilha, né? Cara, o Vasco mexe muito com o nosso emocional, né? Se você, obviamente, ama o Vasco e tudo mais, você vê que realmente o Vasco mexe com o nosso emocional. Se o Vasco perdesse ontem, cara, eu ia acordar triste, ia acordar abalado realmente. Mas quando o Vasco ganha, quando o Vasco consegue uns pontinhos, joga bem, consegue desenvolver seu futebol, a gente fica feliz, acorda bem. Final de semana, por exemplo, um jogo sábado, o Vasco joga bem, ganha. O domingo, domingo fica feliz pra todo mundo. E realmente pra mim funciona dessa maneira, né? Depende muito do Vasco e do meu humor, tá bom? Então, um mês sem derrotas do Vasco. E aí, seguindo, cara, falando um pouquinho sobre a partida de ontem, tem que falar aqui pra vocês que partidaça desse senhor aí, Hugo Moura, tá? Que partidaça desse senhor Hugo Moura. Jogou muita bola ontem. Não é pouco, não. Ele jogou muita bola ontem. E não foi só ontem, não. Segunda-feira ele foi um jogador muito importante pra gente, que tava querendo também. Inclusive, ele fez o gol no segunda-feira também, só que acabou que o gol foi anulado, tá? Mas ele queria esse gol há muito tempo e conseguiu ontem contra o seu ex-time Atlético Paranaense. Ele que vocês, não sei se vocês lembram, mas no primeiro jogo dele, estreia do Vasco, ele acabou entrando contra o Fluminense, mas aí no jogo seguinte era contra o seu ex-clube, o Atlético Paranaense, no jogo em que ele acabou sendo expulso, infelizmente, por um ato que ele acabou fazendo errado, mas é isso, entendeu? E aí acabou agora fazendo uma ótima partida pelo Vasco, ótima mesmo, gostei muito do Hugo Moura em campo, tá bom? Partida muito importante pra gente. É um jogador que a gente tá comandando ali meio campo, né? O Paê não foi bem ontem, não foi bem. Eu falei na live pós-jogo. Falei do Matheus Carvalho também, não foi bem, mas uma péssima partida do Matheus Carvalho, não gostei nem um pouco, entendeu? Então, minha opinião, tá? Deixa sua opinião nos comentários nesse vídeo sobre a opinião da partida de você também. E aí, cara, isso aqui é um negócio que eu não... me deixou chateado. Foi o Paê saindo vaiado. Realmente, cara, jogou muito mal a partida. Ele não jogou bem, foi uma péssima partida do Paê. Ele errou diversos passes. E um dos passes que ele errou era crucial para... Cara, a gente quase tomou um gol praticamente com o erro de passe dele, tá? Óbvio, ele não queria errar o passe e tudo mais. Isso é ok, todo mundo sabe. Só que o erro de passe dele foi crucial mesmo. Pra gente tomar o gol praticamente. Só que graças a Deus a gente não acabou não tomando. Amém.
Tá bom? Mas não gostei da partida do Payet. Achei o Payet muito abaixo. Alguns jogadores muito abaixo do Vasco. Emerson Rodrigues, Matheus Carvalho, Payet. Alguns jogadores achei muito abaixo mesmo. Não gostei realmente dentro de campo. O próprio Verratti, a gente não pode comentar muito sobre, porque a bola não chegou no jogador, né? E quando a bola chega lá, a gente sabe que ele crava. O Puma, eu não achei uma partida boa do Puma. Acho o Puma muito ruim defensivamente. Não gostei da partida dele, mas também não achei aquela partida horrorosa e não sei o que. Não achei isso. Mas não gostei. Eu prefiro o PH, obviamente, como titular. O PH acabou não jogando por conta estava suspenso do terceiro amarelo. Mas está de volta já. Então, o próximo jogo contra o Atlético Paranaense, jogo da volta, a gente vai ter ele. E provavelmente o Coutinho de volta também. Cara, vamos criar uma esperança maneira. Dá pra gente conseguir essa classificação pra semifinal. Se a pessoa a gente se classifica, ia ser tão maneiro. Ia ficar tão feliz por isso. Ia ficar muito feliz de verdade por essa classificação aí do Vasco com os Atlético Paranaense. Então, cara, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não tem muitas notícias e informações. Tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês. Fiz a live pós-jogo ontem, então por isso esse vídeo aqui não é pós-jogo, tá bom? Então, é um videozinho de notícias e informações que surgiram do Vasco no dia de ontem. E a gente tá trazendo aqui pra vocês no nosso canal. Tamo junto. Muito obrigado pela sua presença no nosso vídeo. Deixa seu like, se inscreve no nosso canal, que é muito importante. Me ajuda pra caramba a crescer e divulgar nosso canal. Vamos tentar bater a metinha de 900 inscritos até o final de setembro, se Deus quiser. Tamo junto, é nóis. Tenha um ótimo dia pra vocês aí, torcedor vascaíno, com a vitória do Vasco de ontem.